quero que os irmãos abram as suas Bíblias em 1 Reis, capítulo 17. Nós vamos aprender um pouco, nós vamos meditar sobre a vida de um homem de Deus, de um homem que foi chamado, de um homem que se consagrou, de um homem que se doou para a obra de Deus, num momento muito difícil, que foi o profeta Elias. Nós vamos meditar um pouquinho ali, vamos ler até o versículo 8 do profeta Elias. Capítulo 17. Elias, que era de Tisbe, em Gileade, disse ao rei Acabe: tão certo como vive o Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, não haverá orvalho, nem chuva, durante os próximos anos, até que eu ordene. Então o Senhor disse a Elias: vá ao leste, esconde-se junto ao riacho de Querite, que fica ao leste do rio Jordão. Beba água do rio e coma o que os corvos lhe trouxerem, pois eu dei ordens para que levarem alimento até você. Elias fez o que o Senhor ordenou e acampou junto ao riacho de Querite, ao leste do Jordão. Os corvos lhe traziam pão, carne de manhã e à tarde, e ele bebia a água do riacho. Depois de algum tempo, porém, o riacho secou, pois não caía chuva em parte alguma da terra. Então o Senhor disse a Elias: vá morar em Serepta, perto da cidade de Sidom. Dei ordem a uma viúva que mora ali para lhe dar alimento. Amém? Então nós vamos pensar um pouquinho. Quando eu deparei com essa palavra, eu tirei algumas lições da vida de Elias e na vida do preparo de um homem e de uma mulher de Deus. E foi quando começou o ministério de Elias. A Bíblia nos mostra, o profeta Elias viveu no século 9 a.C., durante o reinado de Acabe e Acasias, no reino norte. Lembrando que, em sua época, o povo de Israel havia se dividido em dois reinos. Judá era o reino do sul, com a capital em Jerusalém, e Israel era o reino do norte, com a capital em Samaria. A Bíblia não revela nada sobre a vida familiar do profeta Elias. Sabemos apenas que ele era um tisbita. O que era um tisbita, para você entender? Pessoa que nasceu em Tesba, região antiga da Judéia, parte montanhosa do sul da Palestina. E ele morava na terra de Gileade. Então ele saiu da sua terra natal e foi para Gileade, ao leste do rio Jordão. E o nome Elias significa Jeová é Deus. Então Elias profetizou numa época muito difícil da história do povo de Israel. No ponto de vista religioso, no tempo de Elias, o reino do norte havia alcançado sua melhor posição econômica desde que havia ocorrido a separação do reino do norte e a morte de Salomão. Então, Elias foi chamado para iniciar o seu ministério num momento difícil. E nós estamos vivendo momentos difíceis na face da terra, onde muitas religiões surgem, muitas demagogias surgem, e nós temos que nos levantar como homens e mulheres de Deus que manuseiem bem a palavra da verdade, para conduzir as pessoas ao reino eterno. Então nós podemos, nesse momento, estar aqui. Estamos aqui, tenho convicção disso, para um grande chamado. Um chamado para trazer uma palavra profética de restauração para a nossa cidade, restauração para o campo que nós estamos congregando, de restauração aonde nós colocar a planta do nosso pé. Tu foi chamado para isso. Então, nesse contexto turbulento de idolatria e paganismo, Elias foi chamado para servir como porta-voz de Deus
ele recebeu a responsabilidade de relembrar os israelitas que eles eram um povo do Senhor. Então nós, nessa última hora, como homens e mulheres de Deus, fomos chamados, fomos resgatados para restaurar a vida espiritual das pessoas, mostrar que todos nós temos um Deus verdadeiro, não um Deus fantoche, um Deus que faz coisas absurdas, né, que não tem uma convicção correta, mas nós, como homens e mulheres de Deus, estamos nessa incumbência. E nessa época, quando entrou a idolatria, foi por causa que Acabe, né, o filho do rei Orim, que casou com Jezabel, ele trouxe toda a idolatria para dentro de Israel. Então nós estamos vivendo num momento de idolatria religiosa, idolatria humana, as pessoas se auto-idolatrando a sua capacidade intelectual, achando que são alguma coisa, e nós temos que vir e trazer que sem Deus ninguém é nada. Não importa a posição social, não importa a sua capacidade intelectual, não importa a sua posição financeira, se ele não tiver Deus, se ele não se voltar para Deus, ele não consegue nada. E o ministério de Elias que iniciou, né? Ele tem alguns episódios, e nós vamos falar sobre o aviso acerca da seca eminente e o isolamento de Elias. Então nós vimos aqui que Elias foi levado para um lugar chamado Querite. O que significa Querite? Corte, uma separação. Era um desfiladeiro, uma torrente ou um riacho de inverno, um ribeiro. Então, para onde ele foi, era um desfiladeiro, era um riacho de inverno. O que é um riacho de inverno? Nós conhecemos aqui, que na época de inverno, na época chuvosa, eles têm bastante água. No verão, na época de estio, ele diminui, não tem nenhum relato, terminava a água, mas como já o nome diz, de inverno, ele diminuía a sua capacidade de abastecer alguém que precisasse de água. Mas também tem outro significado. Em hebraico, a o pastor Amós não está aqui para nos confirmar isso aqui. Sharat, que significa cortar, colocar do tamanho certo, no sentido de pegar um pedaço de madeira para a construção, deixando no tamanho correto para ser usado. Aqui que agora que nós vamos entrar no pensamento que Deus me deu, sobre por que Deus levou, né, o Elias para a beira desse penhasco, desse riacho, aonde era o lugar de preparação. Nós estamos no momento de preparação para uma grande obra. Todo homem, toda mulher, quando vai ser chamado, é chamado para uma grande obra, ele vai para um momento de preparação. E o que aconteceu? Deus levou ele para Querite, um lugar aonde ele foi sido moldado. Ele foi instruído, ele foi capacitado, ele saiu da sua zona de conforto, ele ia começar o seu ministério. Então, quando nós vamos começar o nosso ministério, Deus nos retira, muitas vezes, para um lugar só nosso com Ele, para nos instruir, para nos capacitar, para nos preparar, para nos mostrar como nós devemos nos comportar, como nós devemos proceder e como nós devemos fazer para que, através de nossas vidas, o nome do Senhor seja glorificado e muitas vidas sejam alcançadas. Então eu te digo, você pode estar no Querite, você pode estar num momento de aperto, você pode estar num momento de ajuste na tua vida e tu não está entendendo, mas a partir dessa noite, a partir desse momento que eu vou te dar algumas lições que eu aprendi através dessa mensagem que eu recebi da parte de Deus para dividir com vocês. Deus falou comigo há muito tempo atrás através dessa mensagem. 7 lições que eu aprendi com essa lição de Elias. A primeira lição, que significa para mim que eu disse... Quando Deus disse para Elias, retira-te daqui
e vai para a banda do Oriente. O que Deus queria ensinar para Elias? Uma lição de direção. Todos nós, quando aceitamos a Jesus, nós temos que ser direcionados por Deus. Nós temos que saber que nós estamos iniciando e aonde nós queremos chegar. Todo homem, a mulher de Deus, tem que ter essa visão. E quando Deus disse para Elias, retira-te daqui e vai para a banda do Oriente, ele estava dando uma direção para Elias. Deus quer dar uma direção para você nessa noite, para que tu te levante e te coloque nas mãos de Deus, para que Deus faça o que apraz na tua vida, não o que tu pensa e nem o que tu quer, mas aquilo que Ele quer fazer através da tua vida. Ele é que quer te dar a direção, não é a minha direção, não é a tua direção, não é da minha maneira, não é da tua maneira, é da maneira de Deus, como é que Ele quer, e Ele está te levando para esse lugar, te trouxe hoje, essa noite aqui é o teu querite. Essa noite é o lugar onde Deus quer te aperfeiçoar, é o lugar onde Deus quer te dar uma orientação, uma direção para a tua vida. Ele quer te mostrar que tu é alguém importante, que quer te mostrar que não importa o que tu passe, aonde tu esteja, o que está acontecendo na tua vida. Quem sabe tu está passando assim, porque ainda tu não deixou Deus te dar a direção para a tua vida. E quando eu estava estudando essa palavra, pensando nessa palavra, eu pensei no pastor Amós. Quando recebeu a direção de Deus, que Deus deu o projeto que ele está colocando aqui na IAD Jari, né? Ele pegou, levou um pastor, o pastor simplesmente fechou o notebook dele, e ele ficou quietinho. Ele sabia que ele tinha uma direção, ele sabia que Deus tinha dado a direção. Quem recebe direção de Deus, não para na primeira dificuldade. Quem recebe direção de Deus, não se afrouxa na primeira dificuldade. Ele esperou o tempo. Quem tem direção de Deus, espera o tempo. É isso que Deus estava dizendo para Elias. Vai para lá, fica na beira que eu vou trabalhar na tua vida. E eu é que vou te direcionar os teus passos. Deus está te dizendo, deixa Deus direcionar os teus passos. Eu, quando recebi também o projeto de Deus, mais de 20 anos eu já testemunhei aqui. Eu sabia que era de Deus. Deus me deu o projeto. Eu fiquei na direção de Deus, fazendo o que Deus tinha me colocado. E Ele dizia assim, faz o que eu te mando e pronto, fica quieto, faz. Durante 20 anos eu fiz o meu projeto quietinho. E agora Deus me trouxe para cá, para que o meu projeto, aquele projeto que Deus tenha me dado, casou com o do pastor Amós, e nós estamos trabalhando junto para quê? Para que o nome do Senhor seja glorificado e muitas vidas sejam alcançadas. Quando eu peguei essa mensagem de Elias, eu vi, Deus, eu tenho uma direção tua. Deus está te dando uma direção nessa noite. E foi a coisa mais linda na minha vida, porque Deus me deu o projeto, um homem que nunca tinha me visto. Ele chegou e disse, Deus deu o projeto da arca para Noé fazer a arca. Deus te deu um projeto para ti fazer. Coisa linda isso, era de Deus, eu tinha uma direção, eu sabia onde eu queria chegar, sim, ganhar almas para o reino de Deus, levar a gente ao conhecimento da verdade, e eu fiz isso. E você deve fazer isso também. Outro no versículo 3 também, ele diz assim, esconde-te junto do ribeiro de Querite, que está ao oriente do Jordão. Outra lição que eu aprendi aqui, submissão. O que? Está na mesma missão de Deus. Quando nós recebemos a orientação de Deus e a direção de Deus, sabemos que foi Deus que está conosco, a gente sabe, claro, Deus me chamou para a missão dele. Eu tenho que ser submisso a Deus. Aquilo que Deus quer, não é, volto a dizer, não é o meu projeto. Não é o meu sonho, é o sonho que Deus colocou no meu coração, não é a minha direção, é a direção que Deus me deu, e eu aprendi com essa visão, que Deus quis dizer para Elias, eu quero te dar uma direção, mas eu quero te mostrar a submissão. O Senhor diz, vai Elias, e ele foi. É assim que nós temos que ter como homens e mulheres de Deus, nós temos que ver que nós somos submissos a Deus. Deus é o controlador da nossa vida, Deus sabe o que é melhor, Deus sabe quantos dias eu vou viver, a palavra de Deus diz que Ele tem os fios de cabelo da minha cabeça contado, além mais, Ele sabe quando uma folha de uma árvore cai, então Ele não vai saber o que é melhor para você?
Você está na direção de Deus? Você está no projeto de Deus? Se você não estivesse no projeto de Deus, você não estaria aqui. Se você não estivesse na direção de Deus, você não estaria aqui. Foi Deus que te trouxe essa noite. Foi Deus que te trouxe para cá. Foi Deus que te trouxe para essa casa, para que tu faça a vontade dEle. Que tu se submeta àquilo que Ele tem projetado para você. E o que Ele tem projetado para você não subiu ao meu coração, nem ao teu, nem à minha mente, nem à tua mente. Nós não somos capazes de saber e nem de ver o que Deus tem para cada um que teme a Ele e que guarda os seus concertos. Então, nessa noite, meus queridos, dentro desse pensamento eu quero que tu absorva, que tu tente entrar na direção de Deus. Se ainda tu está pensando, não, mas eu tenho que fazer assim, eu tenho que fazer do outro jeito, não, faz da vontade de Deus. Deus sabe o dia de hoje, o dia de amanhã, Deus sabe o meu e o meu último dia. Ele vai mais além. Antes de eu ser concebido, Ele já me conhecia, assim como te conhecia. Ele conhece a tua capacidade, Ele conhece o que tu está passando, a dificuldade que tu está passando, quem sabe, para fazer algo para Deus. Mas nessa noite, Deus está te dizendo que Ele pode fazer algo, se tu se submeter. Submissão é obediência àquilo que Deus quer. Outra lição que eu aprendi, no versículo 5. E partiu, pois, e fez conforme a palavra do Senhor. Que é outra lição que eu aprendi aqui? Obediência. Você quer ser bem sucedido com Deus? Seja obediente. Não contenda com Deus. Não se justifique com Deus. Não mostre a tua... eu não tenho capacidade, eu não tenho condição, mas não é tu que deve ter condição. Deus chama o incapacitado e capacita. Deus não está olhando para a tua capacidade intelectual, nem para a tua posição social, nem para a tua capacidade física. Ele te fortalece, Ele te orienta, Ele organiza as coisas para você. Deus, nessa noite, Ele está preocupado em levantar, assim, os Elias desse lugar, para profetizar palavras de bênção, palavras que vão edificar, palavras que vão curar, palavras que vão restaurar essa sociedade que nos cerca. Você foi chamado para isso, então você está na direção de Deus, você está na vontade, na submissão de Deus, e também você tem que obedecer. Obedecer o quê? Deus. A orientação de Deus. O que Deus quer? Conversar com Deus. Por isso nós temos TSD. Momento, Tempo sozinho com Deus. Eu tenho a cadeira do pensamento. É o mesmo TSD, Que eu aprendi com a irmã professora. A gente aprende com professora, Professora tem muito para ensinar. Ela dizia que botava os menininhos meio beiçudo lá na cadeirinha do pensamento, eu ficava meio beiçudo com Deus, eu mesmo me botei na cadeirinha do pensamento, e foi aonde eu entrei na submissão e na obediência a Deus, ouvi, todo homem, toda mulher que está na direção de Deus, que está na mesma missão de Deus, ele é obediente ao que Deus quer. Por quê? Porque ele ouve a voz de Deus. Aquele que se aproxima de Deus, aquele que se chega a Deus, ele ouve a voz de Deus, Tem uns que ouvem e não obedecem, passam por cima daquilo que Deus quer que faça, e daí, como muitas vezes aqui, confessando, quebra-se a cara, porque achava que tinha que ser da minha vontade. Eu estou na direção de Deus? Estou. Eu estou na missão de Deus? Estou. Mas tem coisas que eu posso fazer pela minha vontade. Não. Deus, Ele quer homens obedientes, mulheres obedientes, para que Ele possa usar como testemunho. E eu aprendi muito nessa lição. E também, outra lição que eu aprendi no versículo 6. Sobre disciplina. Quem é que gosta de ser disciplinado aí? Ninguém gosta, A disciplina não é boa. A disciplina, ela às vezes machuca, Mas a disciplina de Deus, ela pode machucar, mas ela vem com óleo. E olha aqui o que aprendeu o Elias, no verso 6. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à tarde, e bebia do ribeiro.
Imagina o Elias, era um profeta. Os profetas eram respeitados no seu, né? E ele sair para ser alimentado por corvo. Olha que disciplina que essa pessoa, quem é que gostaria e quem é que aceitaria que um corvo fosse depositar carne no teu quintal? Deus não podia mandar um cachorro, um lobo. Não, ele levou uma árvore de rapina, uma árvore que come carniça. Mandou o pior animal levar alimento para Elias. Se Elias não tivesse na direção de Deus, se Elias não fosse submisso a Deus, e se Elias não obedecesse a Deus, ele comeria a carne que o corvo ia trazer? Aonde que ia pensar que essa carne ia vir? De uma carniça, não é lógico? E vinha carne fresquinha. Então, olha a disciplina que Elias teve que passar. Tem gente que não, conforme um lugar, não come. Uma vez eu conversando com o pastor Eloy, quando ele foi para a África, ele contando para nós, esse gurizada, eu tive que ter uma disciplina fora do comum. O pastor Eloy saiu do seu conforto em Santa Maria, pastor presidente, né? Ele era uma pessoa humilde, mas se alimentava bem, morava numa boa casa, dormia numa boa cama, comia no seu prato individual, carne, comia lasanha, pizza. Ele foi para o Congo. Primeiro susto que ele levou, quando ele chegou lá para dormir, era numas tarimba de 2, 3 juntos. Tarimba, uma mantinha por cima, e era aquilo. Olha, um homem que dormia bem confortável, no seu apartamento, seu ar-condicionado, e para o Congo, num calor, dormir numa tarimba. Tranquilo, né? Mas saiu. Olha a disciplina que ele teve que entrar. Outra coisa, quando ele foi comer de manhã, tomar café, o que era o café? Um mingau de arroz, numa panelona de barro, uns 10 em volta, comendo com a mão, pegando e comendo com a mão. As crianças correndo lá por fora, vinham e metiam a mão naquela panela e grudavam para dentro. E ele teve que se disciplinar para poder passar ali seus 15 dias. Então, Elias saiu do seu conforto e teve que ser disciplinado. Então, essa disciplina não é açoite. Essa disciplina é nós nos moldar o que Deus quer que eu faça. Como é que eu devo agir? Qual é a condição? Como eu devo me manter diante daquilo ali? Como é que eu devo, quais são as atitudes e as reações que eu tenho que ter como um homem e uma mulher de Deus? Deus está te chamando para te disciplinar. Essa disciplina, muitas vezes, há muitos anos atrás, o culto de disciplina era um culto muitas vezes de cajado, né? O culto de disciplina é um culto de ensinamento, é um culto em que nós vamos aprender, muitos até puxar a orelha. Deus nos puxa a orelha. Eu digo para vocês que acredito que muitos de vocês, Deus puxa a orelha, mas igual a minha maioria das conversas que eu tenho com Deus, Deus me disciplina. Deus manda eu, muitas vezes, ficar quieto. Eu ouvi. Então, Elias foi para lá para se disciplinar. Ele vivia no conforto e foi para um lugar de difícil, de forja. Ele foi lá para ser preparado. Você está na casa de Deus para ser preparado para uma grande obra, aonde você precisa de uma autodisciplina. Que disciplina? A palavra. Então nós temos que estudar, nós temos que ler, nós temos que meditar.
diariamente. Se nós queremos ser alguém instruído por Deus, quem está na direção de Deus, quem está na submissão de Deus, quem está na obediência de Deus, aceita a disciplina de Deus, aceita a correção de Deus. E Deus nos corrige, porque ele corrige o filho em que ama. Muitas das correções que tu vai sentir, não precisa ninguém te falar. Tu vai sentir, não vai, mas isso não tem importância. Não tem importância isso. Para ti pode não ter, mas para Deus tem. Tu tem que se forjar de acordo com como Deus quer. Eu digo para vocês algo. Quando Deus começou a me forjar, eu gostava muito de futebol, né? Jogava futebol e era daqueles que não gostava de perder. Então, eu ia jogar e o negócio era competitivo. Uma vez até o Levi disse assim, pô pai, mas o senhor não alivia nem eu. Digo, não, estou competindo. E um dia, Deus começou a me incomodar e eu jogava no quartel e foi uma dificuldade para mim deixar do meu joguinho. Por quê? Porque eu ia dar mau testemunho. Não tinha importância de eu ir jogar futebol, não tinha. E não tem importância de eu jogar futebol. Agora, para você, mas para mim tinha, porque eu era muito competitivo. Eu jogava muito forte, e isso poderia trazer um atrito. E daí Deus falou comigo quando eu estava dentro da quadra de futebol. Olha só, a disciplina de Deus para preservar a minha integridade espiritual e comunhão com Ele. Não que o futebol ia me tirar a comunhão com Deus, mas as minhas ações, as minhas atitudes lá, poderia tirar a minha comunhão com Deus. E eu poderia dar mau testemunho. Isso é disciplina, para te entender. Porque Deus vai começar a te tirar coisas que tu ama, coisas que tu gosta, coisas que tu vai dizer que não tem importância. A partir de hoje Ele vai começar a tirar, porque Ele está te disciplinando. Ele não vai te expor para ninguém, como Ele não me expôs para ninguém. Ele falou comigo dentro da quadra de futebol. O Espírito Santo foi comigo lá, porque Ele está comigo, Ele está contigo. E Ele diz assim, Leonel, tu imagina se dá uma briga aqui? Não é assim. Tu imagina se dá uma briga aqui, e tu não vai brigar, tu vai sair para um lado. Mas a notícia em Itaara não vai dizer que o sargento R. Moreira estava jogando futebol e brigou. Tá, vamos dizer que o presbítero da igreja Assembleia de Deus estava jogando futebol e brigou. E você vai estar envergonhando a igreja e o meu nome. Aquilo me deu um baque. Deus falar comigo dentro de uma quadra de futebol. Que aquilo ali poderia, estava me disciplinando. Ele está dizendo assim, para os outros tudo bem, mas para ti não dá, tu é muito competitivo. Vai dar alguma coisa e tu vai te complicar, rapaz. Estava em eu aceitar e está em tu aceitar a disciplina de Deus. Na hora, eu pedi para sair do futebol. Machuquei a perninha e saí. E esperei, entramos no carro dos guri, onde tinha 2 crentes junto comigo. Né? O Moreira, que era um meu colega, motorista do escortezinho dele, o Carvalho, o Gilmar, e não me lembro qual era o outro que estava junto com nós era 5. Eu entrei no carro desgurizada, não jogo mais futebol. Por quê? Porque Deus falou comigo. O Gilmar e o Carvalho ficaram me orando. Deus falou comigo e disse que não é para mim esse negócio aí. Daí eu contei a história para eles. Eles continuaram jogando futebol. Para eles não tinha importância. Agora, para mim, Deus me trouxe a essa disciplina. É isso aí que Ele está fazendo. E é isso que Ele vai fazer com você. Aquilo que pode te prejudicar no reino de Deus, aquilo que pode te trazer prejuízo, Ele vai falar contigo. Mas só ser o quê? Se tu for submisso e obediente. Se tu não for submisso e nem obediente, daí Ele vai entrar com a disciplina e você não vai obedecer. É simples, né? Mas nessa noite Deus está nos falando que Ele quer nos disciplinar
com amor. Ele quer te fazer um Elias, um homem e uma mulher como profeta. Não aquele, quem sabe, profeta que vai apontar o dedo, como Elias apontou para Acabe, né? E fez 3 anos, com a palavra dele, 3 anos não choveu, mas um profeta de bênção, de palavra, pregação da palavra, testemunho. Tu pode ser dentro da tua casa, tu pode ser no lugar de trabalho, tu pode ser na rua, no mercado, aonde tu estiver, tu pode ser um profeta das boas novas. Mas para isso, tu tem que aceitar a disciplina. E tenho certeza que está vindo na mente de alguém, mas tem coisa que não estou gostando mais de fazer. Né? Outra coisa, eu gostava muito de contar piada. Quando nós íamos nas chopeladas que nós tínhamos lá, que era um jogo de futebol com cervejada, eu era crente, mas não bebia, eu organizava. Mas lá eu brincava com a gurizada. E um dia Deus falou comigo lá, que aquele tipo de assunto não era para crente. E a partir daquele dia, nem ri das piadas dos outros, eu ria. Eu ouvia e não ria mais, porque Deus disse para mim, tu não pode participar disso aí, tu é um testemunha meu aqui. E daí eu comecei a falar para os meus soldados, aqueles que estavam sob a minha responsabilidade, e comecei a botar eles cuidar de mim. Olha, eu não posso falar mal dos meus colegas, é disciplina, eu não posso falar mal do meu comandante, eu não posso estar na sala de televisão assistindo filmes indecentes, eu não posso ser mal educado com vocês, eu não posso, e se eu fizer isso, vocês podem me apontar o dedo. Daí eu tinha que me policiar. Então, eu me autodisciplinava, porque Deus me disciplinou e disse, tu não pode mais participar disso. E não foi ninguém que precisou me dizer. Ninguém chegou, Leonel, tu não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. O meu momento com Deus, a minha conversa com Deus, a minha submissão para Deus, e o meu desejo de obedecer a Deus, aceitei a disciplina dele. Então, Deus vai te disciplinar. Se tu está convicto que está na direção de Deus, se tu está querendo ser submisso a Deus e obediente a Deus, Ele vai começar a te disciplinar. E já está vindo na tua mente, então tal coisa eu não posso fazer, tal lugar eu não posso ir, mas não, tal lugar eu não posso ir, tal assunto eu não posso participar. Como eu digo, eu posso ouvir as coisas, agora eu não posso dar opinião muitas vezes. Isso aconteceu muito comigo no quartel. Eu ouvia cada coisa bárbara. Outras vezes, antes eu dava opinião, eu falava, eu discutia. A partir daqui eu dizia assim, Deus, eu quero ser disciplinado por Ti, eu nunca mais participei, eu nunca mais dei opinião. Ouvia. Porque tenho 2 ouvidos. E ainda brincava com ele assim, eu prefiro ouvir isso do que ser surdo. Ainda brincava com eles, vou ter que ouvir isso, mas eu prefiro até ouvir isso do que ser surdo. Porque tem coisas que não edificam. Nós temos que estar em lugar que edificamos e somos edificados. Amém? Então, eu aprendi essa lição que Deus quis transmitir para Elias. Elias, eu vou te levar lá para o Querite. Eu vou te levar para o lugar para te deixar no tamanho certo. Deus quer te deixar no tamanho certo. Teu não, dele. Deus quer te preparar para uma grande obra. Deus quer te organizar. Deus quer me organizar para que nós façamos uma grande obra. E para isso, nós temos que estar na disciplina de Deus e aceitar a disciplina de Deus. Teve coisas que eu disse, que eu conversei com Deus, Deus, mas isso também. Coisa simples. Porque nós estamos na vitrine. Um homem e uma mulher de Deus, ela vai para uma vitrine. Ela vai para espetáculo para o mundo. O mundo está torcendo para nos dar mal. O mundo está torcendo para nós fraquejar. Mas Deus está nos amparando para nós ser mais do que vencedores. E você, se está na direção de Deus, na mesma missão de Deus, para ganhar esse mundo para Ele, na obediência, você vai aceitar a disciplina.
Outra lição que eu aprendi, que está lá no verso 7. Mas decorrido alguns dias, o ribeiro secou, porque não tinha havido chuva na terra. Aprendi uma outra lição. Quando nós estamos na direção de Deus, somos submissos a Deus, somos obedientes a Deus, passamos e aceitamos a disciplina de Deus, nós somos provados. Deus não prova para Ele, mas prova para nós a nossa capacidade. Deus sabe que se nós vamos vencer. Deus não dá prova maior que nós podemos suportar. Ele nos dá algo que Ele sabe que nós vamos suportar, mas nós não sabemos que vamos suportar. Nós não sabemos. Nós só vamos saber como nós vencemos a prova. Então Deus, quando Deus colocou Elias lá no Querite, para deixar no tamanho certo, Deus sabia que Elias ia vencer. Deus sabia que mas Elias não sabia. Elias não sabia que ele ia aguentar comer, né? Porque ficou quase 3 anos lá, comendo carne trazida pelo corvo, comendo pão trazido pelo corvo, sem saber de onde que vinha. Então, tem o momento da aprovação de Deus. Aí vem o ajuste, vem o aperto, vem a dificuldade, né? Mas é para nós ficar firme, constante, abundante na obra do Senhor. Não importa o que nós passamos, não importa a situação que nós passamos, não importa, quem está na direção de Deus, quem tem a convicção que é chamado por Deus, quem está na obediência de Deus, sabe que Deus não vai desamparar. Deus jamais desampara aquele que Ele chama. Deus jamais vai te desamparar, jamais vai te deixar sozinho na prova que Ele permite sobre a tua vida. Eu aprendi uma coisa, a prova vem de Deus, a luta eu busco. Né? A luta é eu que busco. A luta é eu que trago para mim. Eu desobedeço a Deus, vem a luta. Eu faço uma coisa que desagrada a Deus, vem a luta. Agora a prova vem de Deus, a prova é para nos fortalecer, ela não vem para nos destruir. A prova de Deus não vem para acabar com nós, vem para nós sair mais forte. Sair e dizer que somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Nessa noite, Deus se trouxe aqui, e também quem vai ouvir esta palavra, Deus está dizendo que tu está na direção de Deus, se tu está na submissão e na obediência e na disciplina, tu vai passar prova, mas vai ser mais do que vencedor. Imagina Elias, eu fiz tudo o que Deus quis que eu fizesse, e agora vai faltar água para mim? A comida ele sabia que não ia faltar, por quê? Os corvos iam continuar trazendo, mas e a água? Quantos dias uma pessoa fica sem água? Poucos, né? Sem comida a gente fica mais alguns dias, mas sem água é poucos dias. Ainda mais lá era quente, né? Sem chover, sequidão, o vento. Imagina, Elias podia ter desistido dessa prova. Não, aí não adianta eu ser obediente a Deus. Muitas vezes, quando a gente entra na prova, o que vale a pena eu servir a Deus? Olha a situação que eu estou. Por quê? Se eu sou fiel a Deus, se eu faço tudo o que Deus quer, olha aí o que eu estou recebendo de Deus. Eu digo para vocês, todo o meu tempo de fé, eu fiz tudo na íntegra para Deus. E posso falar isso, tanto eu quanto a Mara. Trabalhemos quando nós tínhamos força, com todas as nossas forças. Os nossos filhos nos acompanhando sempre, em tudo que era lugar. E nós trabalhando para Jesus, nós não medíamos a força. Imagina agora quase no momento que nós ia aproveitar a nossa vida, Deus dá sinal que vai me tirar a Mara. Todas as semanas para Santa Maria, correndo uma notícia dessas. Olha a prova. Passou 1000 coisas na minha cabeça, mas nunca questionei Deus. Nunca botei Deus contra a parede. Eu digo, seja feita a tua vontade, só não me deixa sem a Mara. Clamei a Ele.
Foi um momento de prova, foi um momento de aperto, foi um momento que eu quase desisti. A única coisa que eu disse para Deus é: Deus, sem amar eu não posso fazer a tua obra. A única coisa que eu questionei com Deus: Deus, tu tem um projeto comigo, tu tem algo para mim fazer para ti, e eu sei que é grande, mas sem ela eu não posso fazer. Quer uma prova assim? Um momento difícil assim? É o momento da prova. Mas Deus sabia que eu ia vencer a prova. Eu não sabia. Eu achei que eu ia desistir. Eu cheguei a dizer para Deus: ó Deus, se acontecer isso, eu não volto nem para minha casa. Quando a Mara foi para a cirurgia, se acontecer isso, eu não volto nem para minha casa, nem para pegar minha coisa. Eu vou lá para a chácara, me enfiar no meio do mato lá e vou ficar o resto da minha vida lá. E a obra, foi isso que eu disse para Deus. Porque eu não sabia que eu ia aguentar. A Mara também não sabia da prova. Ela deixou tudo escritinho, até como que tinha que lavar roupa, porque ela não sabia, ela tinha quase certeza que ela não voltaria. Olha a prova, para quem gastou mais de 20 anos na obra. A hora que era para nós estar tranquilo, nós dois, acontecer isso. Mas Deus honrou a nossa fé. E o que aconteceu com a gente? A Mara saía das químio, de 7 horas de químio, e nós ia dar homem ao máximo, mulher única, aliança, casados para sempre. Com alegria nós fazia, e continuamos fazendo mais ainda. Por quê? Porque era o momento da prova, e eu sabia no Deus que eu tinha crido, eu sabia no Deus que eu tinha depositado a minha confiança, e eu sabia que Ele ia fazer o melhor para nós. Eu sabia, só que eu não sabia o que era o melhor para mim, eu não sabia o que era melhor para a Mara, mas Ele sabia. E eu muitas vezes pensei, tinha dias, eu não tinha nem vontade mais de ir nos cultos adorar a Deus. E a Mara me chamou a atenção. O coral dos homens estava escalado. E eu disse para a Mara: eu não vou. Eu não vou. Porque não adianta eu louvar o Senhor com o meu coração triste, Deus não vai receber. Eu estou muito triste. Eu estou muito triste, não tenho que eu ir lá. E a Mara vai. Pau ferro. Vai adorar o Senhor. Foi um culto memorável. Foi um culto maravilhoso. No outro dia, no meu TSD, Deus falou comigo. Que a minha alegria não provinha da situação que eu estava, mas sim dele. E a partir dali nós nos alegramos e tivemos convicção que Deus ia fazer algo maravilhoso na nossa vida e que fez. Nós temos aqui, servindo a Deus. Então o momento de prova é um momento para te fortalecer, para te apaixonar mais por Jesus. Eu, se era apaixonado, eu sou muito mais por Jesus, porque Ele me guardou na prova, e Ele vai te guardar na prova. Isso que tu está passando é para te fortalecer, é para te mostrar que tu serve um Deus que tem poder para resolver o teu problema. Tu serve um Deus que tem o controle de tudo, e Ele sabe qual é a tua resistência, e Ele não te prova. Se tu está na prova, é porque tu pode suportar. Calça o pé, segura na mão de Deus, que Ele vai te dar a vitória. Eu estou falando hoje para alguém que está querendo desistir. Está querendo alguém que está com uma carga muito forte sobre o ombro, e que está pensando em parar. Não para! Não para, porque Deus vai te dar a vitória. É só barulho de lata. Está na prova? Glorifica o nome do Senhor. Está na prova? Adora o Senhor. Está na prova? Exalta o Senhor. Foi o maior. A nós, quando está na prova, foi onde eu mais adorei a Deus. Foi onde eu mais glorifiquei a Deus. Foi onde eu mais disse que Deus era poderoso, era grande e tinha o controle de tudo. Eu aprendi essa lição com Elias. Deus me levou para me forjar. E agora você vai ver, na última lição que eu aprendi com essa mensagem. Não, tem duas ainda. Outra que eu aprendi. No versículo 9. Quando ele era obediente, o que Deus disse para Elias? Levanta-te e vai para Serepta, que pertence a Sidom, e habita ali. E eis que eu ordenei a uma mulher viúva para que te sustente. Uma lição que eu aprendi. Participação. Deus vai levantar alguém para participar da tua prova.
Deus vai levantar alguém para te ajudar. Deus vai levantar alguém para participar junto contigo desse momento e te encorajar. Sempre Deus levanta alguém. Sempre alguém vai te ajudar a carregar a cruz. Até Jesus, Deus levantou alguém, o Simão, para ajudar a carregar a cruz. E você, é só você olhar, mas porque tu te fecha dentro de ti, tu não abre o teu coração, mas no momento em que tu começar a conversar com Deus, dizer, Deus, eu não estou suportando a prova, a luta está terrível, Deus vai levantar alguém e vai trazer para te ajudar, alguém vai participar da tua prova. Foi assim com a gente. Nós passamos uma prova aí às vezes nós passamos com os nossos filhos, tudo que é tipo de prova. Eu e a Mara agora esses dias, acho que não tem mais o que nós ser provado. Acho que não tem mais. Porque nós fomos provados em tudo, nós somos alegres, vocês veem nós rindo, felizes aqui, mas tem dias que o nosso coração está gemendo, está chorando, está gritando, está clamando, está com vontade de abrir um buraco e entrar para dentro por causa da prova, não só entre nós, mas com nossos filhos, com alguém da nossa família. Agora já estamos com outra prova, com o meu Paulo lá, que está doente. O homem que me ajudou, me instruiu, me ajudou nessa obra maravilhosa, me levantou, me ensinou. E ele, quando fica assim, eu também fico lutando, porque é uma pessoa que eu amo como um irmão. Então vem a prova, mas ele muito me amparou. Um dia eu estava numa situação que eu não podia mais. E eu fui falar para ele. Eu vou lá contar para ele me ajudar. Ele me levou a trabalhar. Não, depois tu conta o teu problema, nós temos um problema para resolver, tem alguém que precisa da nossa oração. Eu digo, Deus, sim, eu vim aqui para te orar por mim, eu estou sucumbindo. Ele disse, não, vamos tirar outro que está pior que tu. Ele ia saber qual é a minha situação? Ele foi lá, oramos, Deus usou aquele momento para me levantar. Depois nós até ria. E aí, o que é que tu tem para falar? Já vim curado. Por quê? Porque Deus coloca alguém para te ajudar. Tu não está sozinho. Além de Deus, que está através do Espírito Santo ao teu lado, Deus levanta alguém. Não está lembrando? Olha aí, olha o que Deus me colocou aqui. Tu não estava num momento triste, num momento difícil? Não chegou alguém te dar um conselho? Não chegou alguém te amparar? Não chegou alguém para te ouvir? Não? Chegou. Isso foi mandado por Deus, porque Deus bota alguém participar da tua prova. Assim foi com... E às vezes a pessoa que tu nem imagina. Olha, uma viúva, o que era uma viúva? Uma viúva, ela não tinha sustento. Uma viúva tinha que depender dos outros. Uma viúva, e ainda o quê? Que não tinha nada. Ia fazer a última comidinha para ela e para o filho para morrer. E aí, o que acontece quando alguém te ampara? Quando alguém vem te ajudar, tu é bênção para essa pessoa. Foi o que aconteceu comigo. Eu fui lá para ser amparado e fui bênção para uma família. Com a minha luta, com a minha dificuldade, e eu fui lá e fui bênção para alguém. Ajudei alguém e Deus me deu a vitória. E para nós encerrar, no mesmo versículo, Serepta. A lição é fundição. Serepta quer dizer fundição. O termo serepta significa fornalha de fundição, fundir. Então, você está na igreja para ser fundido. Você está na igreja para ser forjado, capacitado para uma grande obra. Então, foi essas 7 lições que eu aprendi com Elias. Primeira, que eu estou na direção de Deus. E você está aqui porque você está na direção de Deus. Outra coisa, que eu tenho que ser submisso a Deus. Está dentro da missão de Deus, do projeto de Deus. Terceira, ser obediente ao que Deus quer. O que Deus quer? Deus já tem falado contigo o que Ele quer de ti, né? Tenho certeza que Deus tem falado contigo o que quer de ti nessa noite. O projeto que Ele tem contigo. Outra coisa, aceitar a disciplina, aceitar a correção, aceitar a orientação de Deus. Saber que a prova não é para te judiar, não é para te maltratar, e sim para te levantar e te fortalecer. E por fim, Deus vai levantar alguém para te ajudar. E você pode
ir atrás dessa pessoa, sem falar para ela, mas orando. Deus, quem é que vai me ajudar? Senhor, levanta alguém para me ajudar. Eu digo, no dia em que, para me encerrar, quem foi participar no momento meu lá de angústia, quando a Mara foi para a cirurgia. Deus está mandando eu falar isso, muitos já ouviram, mas alguém não ouviu, e alguém que vai estar ouvindo, também não ouviu isso. Quando a Mara foi, que eu deixei ela na sala de cirurgia, uma voz me disse que era a última vez que eu vi ela com vida. Eu saí num desespero tão grande para o quarto, e me joguei no chão, e gritei para Deus, clamei para Deus, e numa daquelas, quando eu vi a porta se abriu, eu achei que eram os meus filhos que estavam chegando, eu pulei, sentei numa cadeira, e fiquei quieto limpando o meu rosto. Chegou o genro da minha filha, quietinho, sogro da minha filha, eu sou meio bitado para falar, chegou o Carvalho, sentou do meu lado, bateu na minha perna, e disse assim, velho, vai dar tudo certo. Deus está no controle. Aquele quarto foi invadido pela glória de Deus. E ali eu tive a convicção que a vitória era nossa. Quando Deus levantou aquele homem para me ajudar, o menos improvável da situação, poderia ser o meu pastor, vinha ali, poderia ser outro alguém, não, veio o Carvalho. Meu amigo Carvalho, né? O menos improvável para aquela hora. O Carvalho é meio cético. Chegar e bater, cheio de Deus, e dizer para mim, vai dar tudo certo. E com aquela palavra, o céu se abriu. E com aquela palavra, eu tive convicção da vitória, e nós estamos aqui com a vitória. Então, em nome de Jesus, Deus tem um projeto contigo. Deus tem um trabalho grandioso para ti. Por isso tu está aqui, tu está em Serepta, no lugar da fundição, a igreja, lugar da fundição, da estruturação, para que tu faça uma grande obra. Mas para isso, tu tem que ir para o Querite. Para isso, tu tem que ir para o lugar menos improvável, um lugar difícil, um lugar hóspede, um lugar que vai te trazer desconforto, vai ver coisas para te ser provado, para te ser ajustado, para que o nome do Senhor seja glorificado em tua vida.